Muito bem, gente, estamos de volta. Nós vamos para a nossa sexta e última palestra desse sexto encontro, agora trazendo um pouco sobre pesquisa, como que a gente consegue aí criar do zero uma lógica, né, de pesquisa, entender o que é importante, por onde que a gente parte, como que a gente pode fazer, ainda que ela não seja publicada, mas também talvez os caminhos de publicação, mas de fato, né, para entender que sim, pesquisar aquilo que a gente está fazendo internamente e externamente é muito importante para que a gente consiga não só aprender mais com o nosso trabalho, mas também conseguir diluir, compartilhar e mobilizar a sociedade para isso. E nada mais indicado trazer alguém aqui que, inclusive, tem muito know-how na área, uma professora de universidade, que é uma pesquisadora, escritora, né? A gente já falou várias vezes dela aqui durante o encontro, Maria Rosa de Alagoas, minha amiga, inclusive, gosto muito do trabalho que ela realiza, lá do Sorriso de Plantão, se eu não errei o nome, tá certo? É tanto nome de grupo aqui que eu vou me perdendo às vezes. Mas seja muito bem-vinda, a sala é sua. Tenho muito orgulho de ter você aqui com a gente, já teve em outras edições, acompanha a gente já faz um tempão, e fique à vontade, é contigo. Ok, boa tarde a todos e a todas. Acredito que assim como eu, que estou vindo do trabalho, está todo mundo cansado. E se vocês estão aqui em pleno domingo, nesse finalzinho, para esperar essa palestra, é porque vocês querem melhorar algo no seu grupo de alguma forma. E eu espero que eu possa contribuir com um pouco. Eu não sei tanta coisa assim, não, mas com um pouco das minhas pesquisas. Pode passar, por favor, Edu. Eu pedi ao Eduardo que passe para que eu possa estar acompanhando no chat e poder interagir com vocês. Como ele bem me apresentou, eu sou Maria Rosa, sou palhaça de hospital desde 2003, sou enfermeira por formação e hoje eu estou professora universitária da Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas. Eu estudo palhaço desde a minha graduação, no meu trabalho de conclusão de curso, na residência, no mestrado, no doutorado, com intercâmbio na Federação Europeia de Palhaço. Então, eu tive a oportunidade de vivenciar o palhaço de hospital e encontrar professores que pudessem apoiar o que eu gostaria de pesquisar. E o meu interesse por palhaço é que, enquanto enfermeira em formação, eu percebia que conseguia, dentro da arte do clown, desenvolver algumas habilidades que contribuía com a minha formação. E que muitas coisas que eu usava com nariz vermelho, eu não precisava, muitas vezes, de um nariz vermelho para reproduzir. Então, o palhaço me tornou uma profissional, digamos assim, mais acessível no meio de tantas técnicas. Por isso, esse interesse em estudar palhaço. E existe várias categorias de palhaço, que inclusive deve ter aqui no grupo. Eu estou inserida no palhaço de hospital, categoria extensão universitária. Extensão universitária. Então, nós temos palhaço de hospital voluntário com formação, sem formação, palhaços profissionais que são voluntários e palhaços profissionais não voluntários, palhaços promotores de saúde, mais voltado para a ciência sem fronteiras, profissionais que são não são necessariamente das artes, são profissionais de saúde, mas que utilizam a arte do clown para poder realizar o atendimento, que é mais na perspectiva do Pat Adams. E eu vi que a pessoa que estava antes de mim comentou, né, sobre um ortopedista que também utilizava a arte do clown. Eu não sou enfermeira com nariz vermelho. Quando eu estou de nariz, eu sou a palhaça, mas quando eu sou enfermeira, eu não sou palhaça. Eu não faço as duas coisas, né? Que existe também esse diferencial. E eu não sou da linha, eu não estudo a linha de Pat Adams, eu estudo a linha do Michael Christensen, da Federação Europeia de Palhaço, embora o Michael seja dos Estados Unidos, mas ele faz parte da Federação Europeia. Só para fazer o contexto de quem sou eu. Edu, ou equipe, pode passar o próximo slide? Oi. Eu acho que eu peguei o link errado. Calma aí, Não, calma tá aí. aí o próximo slide. Ah, tá certo? Pronto, aí, pronto. Então, eu quero pedir a ajuda de vocês para interagir aqui no chat. Quando a gente fala em palhaço,
Qual é a primeira palavra que vem na sua mente? Pode dizer o que pensar. Ninguém pensou em nada. Cardenal. Eita. Que mais, gente? Sim, nariz vermelho. Os Gingo Doctors não usam nariz, ó. Amor, acalento, leveza. Muito bom. Edu, passa o próximo slide. Edu. Tá. Eu estive no Congresso Internacional este mês ainda, de palhaço de hospital, e muito se questionou sobre o futuro desse movimento, que é chamado de palhaços promotores de saúde, porque nós não existe a gente tem várias funções e quando se trata de um palhaço que entra em contato com o paciente, a gente se caracteriza como palhaços promotores de saúde. Então, eu trago aqui duas situações para a gente pontuar qual seria, eu acho que a situação que tem uma sintonização com a saúde. A situação A, o palhaço entra fazendo barulho, sem perceber o contexto, sem observar, sem escutar, sem construir relação. O palhaço que chega, observa, escuta e constrói relações. Qual situação a gente pode dizer que ele é um healthcare clown, um palhaço promotor de saúde? Situação A ou a situação B? B. Alguém pensa diferente? Parece uma coisa bem óbvia. Então, assim, para você entrar no cenário de hospital, você tem que observar, escutar e depois perguntar se você pode entrar, pedir essa licença e ir jogando de acordo com o que se apresenta. Mas, infelizmente, nós temos grupos de palhaços que não têm essa sensibilidade. Eles chegam no hospital sem ter um entendimento mínimo do que é o cenário de hospital. Então, para você ser um bom palhaço, você não deve causar nenhum dano à saúde. Se você não causa dano ao outro, você já é um bom palhaço. Mesmo aquele palhaço que não tem graça. E a criança ou o acompanhante zomba da cara dele porque ele não, não apresenta o que o outro está esperando. Mas se ele não causou dano à saúde, ele já é um bom palhaço. E, assim, a gente vive uma realidade no Brasil, infelizmente, de alguns grupos que se formam, que se constroem sem uma formação mínima. E o que seria uma formação mínima? Você entender do cenário que você está entrando. Você não está na rua, não está no palco, não está animando um evento, você está dentro de um cenário que é muito peculiar, que é um hospital, que tem normas, tem regras, existe risco de contaminação. Contaminação para o paciente que está com uma baixa imunidade pode se contaminar com você, contaminação sua, que pode se contaminar com a doença do paciente. A questão do barulho, a gente não sei se por aí tem, mas assim, há um tempo atrás eu encontrava muito uma foto de enfermeira pedindo silêncio. Então, assim, a gente precisa respeitar aquele cenário, né? O próprio palhaço com o seu sapato grande, as suas vestimentas coloridas, ele já é um contraste com as paredes brancas do hospital. Então, ele não é neutro no cenário que ele entra. E esse barulho, eu acho que a gente não precisa necessariamente chegar com todo esse barulho. A gente pode cantar, levar os instrumentos musicais, não sei, alguns adereços que a gente tem no bolso para interagir, mas é importante você conhecer o cenário, respeitar as normas e a rotina e ocupar o espaço à medida que lhe for permitido. A gente não deve entrar em todas as salas sem ter uma permissão. Então, o futuro do palhaço é que a gente cada vez ocupe mais espaços, mas com muita responsabilidade, com muito compromisso do ser palhaço. E quando um grupo faz algo inadequado, você fragiliza toda a cadeia de palhaço. Mesmo que você esteja
lá no Paraná e eu aqui em Alagoas. Se não se, se não se tem uma regra mínima de entrar nesse cenário, é tipo um efeito dominó que vai fragilizando. Então, quando hoje eu venho aqui compartilhar um pouco do que eu sei com o outro, eu também estou me fortalecendo. Tá? Então, assim, o que a gente faz vai refletir nos outros grupos e a gente sempre tem que sempre estar junto, dialogando sobre essas demandas. Isso foi o ponto mais discutido no congresso que teve de palhaço de hospital. O nome do congresso é o HCIM, ele acontece a cada 2, 3 anos, o próximo vai ser na Dinamarca, e quem procura esse tipo de congresso para adquirir gags, algumas habilidades artísticas, não vai encontrar. O congresso, ele é 100% acadêmico. A gente tem, a cada 20 minutos, em média, uma atração artística que vem para interagir com o público, para que a gente não fique desviado a atenção, porque a gente, quando escuta muita coisa, às vezes o pensamento voa para outros assuntos e não foca na palestra. Então, ele vem mais para dar um start assim e você retomar para os estudos, mas é só pesquisa na área de palhaço. Pode passar o próximo, por favor? Então, os palhaços promotores de saúde, que é o que se discute nessa Federação Europeia de Palhaços, somos nós. Somos palhaços que promovem saúde. Aí alguém colocou aqui no chat, né? Mas você vai levar alegria para o que está doente? É que existe, o doente, ele é muito mais do que um órgão afetado. E todo ser humano tem direito à alegria. Então, a alegria, ela é vista como sinônimo de saúde. E quando o paciente, ele começa a expressar algo de forma positiva, seja um olhar brilhante, aquele suspense para ver o que é que o palhaço está entrando, porque o palhaço, ele entra no hospital no efeito fofoca. Sabe quando você está estressado, não está bem em casa, tem muitas contas para pagar, mas você encontra com um amigo e ele vem lhe contar uma fofoca. Então, isso não paga as suas contas, mas por algum momento desvia a sua atenção e naquele instante você para de pensar, no caso do paciente, na doença e ele vislumbra uma luz no final do túnel. Então, a gente, quanto palhaço, produz saúde no sentido de quando nós injetamos nós damos dose de esperança, doses de bom humor, injeção de ânimo. Isso é o produto do palhaço, que é diferente do produto do profissional de saúde, que o profissional de saúde, no meu caso, enquanto enfermeira, eu injeto um medicamento, né? Eu acompanho para fazer um exame, que é obrigatório. O palhaço não. O palhaço, ele é algo assim de liberdade. Você chega lá na porta, pergunta se pode entrar e que tipo de atividade de jogo você vai interagir com essa criança. Se essa criança ou esse adulto, ele se mostra favorável a você, então inicia aquela conexão e daí aquela produção de saúde. Dizer que o palhaço cura o doente é uma responsabilidade muito grande, porque a doença, ela é múltipla. Quando a gente está doente, a gente está doente de um órgão afetado, mas a gente, às vezes, está doente de um órgão afetado que é decorrente dos contextos familiares, da genética que você herdou, é decorrente do seu estado mental, que pode agravar ainda mais essa doença. Digamos que eu receba um paciente no pronto atendimento com a pressão alta. Então, aquela pressão alta pode ter sido porque ele brigou em casa. Então, assim, como que eu vou promover e garantir a saúde dele se quando ele voltar para casa vai ter o mesmo agente estressor? Então, assim, você dizer que cura o paciente de algum agravo é algo muito forte. E nós, palhaços, não temos esse poder de curar. A gente pode contribuir com a cura e a gente promove saúde, que vai auxiliar no processo de doença. Não sei se eu estou me fazendo entender. Então, a gente tem uma ação, enquanto palhaço, intencional. E a nossa ação é promover saúde, é dar esse acesso à arte
que deveria ser lei no nosso Brasil. Então, quando você está isolado dentro de um hospital, que já disse Foucault, né, que para você controlar os corpos, tem que colocar eles num cantinho. Então, se coloca lá os doentes em um cantinho que seria o hospital. E o palhaço vem para dizer, olha, você está aqui internado, mas existe um mundo lá fora. E eu estou vindo trazer para você um pouco desse mundo. E um pouco desse mundo vai refletir na sua saúde. E a gente causa impacto nessas relações. Impacto na relação com o paciente, com o acompanhante, com o profissional de saúde, e impacto na relação dos próprios grupos. Por que que a gente tem um grande número de palhaços? Não no nível de Brasil, porque Brasil é o país que tem maior grupo de palhaços no mundo, e maior grupo de palhaços diversos. Porque a gente se sente bem quando está no grupo de palhaço. Há um impacto nessa relação de você se sentir produtivo, ativo, integrante de um meio. Então, muitos grupos assim têm essa procura porque há uma relação simbiótica, faz bem para o outro, mas a pessoa também se sente bem. Por que que eu estudo palhaço? Porque eu me sinto bem estudando palhaço. Então, é muito difícil você manter um trabalho quando não há um benefício para si, há apenas um benefício para o outro. Por que que a gente vai para o trabalho que ajuda a pagar as nossas contas e a gente muitas vezes não está satisfeito? Porque é meio que uma obrigação e não é exatamente o que a gente quer. A gente tem que cumprir aquela carga horária, senão a gente não recebe o dinheiro e não paga as nossas contas. Então, muitas vezes o palhaço é uma válvula de escape do próprio palhaço. Tá? Então, assim, esse impacto dessas relações não é só com o outro, é também consigo. E quando se coloca esse nariz vermelho, ele lhe dá um poder muito grande de você, porque no fundo, o palhaço é você. Então, assim, por mais que você adote um personagem, ele tem muito a ver com você. Então, o palhaço também é uma válvula de escape para você extravasar posturas e coisas que você não faria de cara limpa. Então, ele tem esse impacto dessas relações. E eu trouxe aqui esse QR Code, que vocês podem escanear para ver em outro momento, que traz um pouco do meu trabalho, que o nome do documentário é Por Trás do Nariz Vermelho. Eu conto um pouco da história e também falo dessas relações. Próximo slide. Eu passando aqui, ó, como se fosse no meu computador. E assim, não é apenas palhaço, porque às vezes a gente fala de palhaço como entretenimento. O palhaço, ele não é apenas entretenimento, ele é um promotor de saúde que vai levar a arte para esses cenários. Não é um favor que você tá fazendo, né? Porque você levando, aqui tem palhaço, é mais humanizado e tal. Deveria ter esses tipos de, não sei se, não entretenimento, mas esses tipos de artes, seja o palhaço, a música, pintura, colagem, rodas de conversas, esses tipos de atividades que tira o paciente da sua rotina de paciente, porque paciente já diz, é uma pessoa passiva, ela não está ativa, ela não manda em si, é outra pessoa que manda nela. Então, quando tira ela e coloca como foco da atração esse paciente, que dá esse empoderamento de ser que vai tomar suas decisões, isso já é saúde. É você dizer, você está aqui como paciente, mas você tem o direito de dizer se você vai querer tomar o remédio agora ou mais tarde. Então, a única pessoa que pode fazer isso na área de hospital são os artistas, e é onde a gente se encaixa enquanto palhaço. Então, a gente não é só entretenimento, a gente o lado, digamos assim, bom, funcionante dentro do paciente que a gente ativa. Eu já passei assim por algumas situações com pacientes bem intrigantes, digamos assim, pacientes que não tinham uma boa relação com o enfermeiro, não tinham uma boa relação com o médico, era super fechado,
E às vezes, quando chega o palhaço, o profissional já fala para ele, meio que duvidando de você: olha, aquele ali é difícil, acho que você não é bom você entrar para falar com ele. Eu sou aquela palhaça que gosta desse tipo de desafio, desse tipo de paciente, para ver se eu consigo. Eu não sei se tirar uma risada dele, mas se eu consigo ter algum tipo de relação que tire do lado dele de paciente, sabe? Então, nesse momento que eu tiro ele dessa inércia, que eu começo a ter esse tipo de interação com uma visão diferente do profissional de saúde, eu já estou promovendo autonomia, eu já estou para promover saúde. Então, uma vez eu interagi com um paciente que ele me achou assim, disse que eu era uma pessoa desocupada, não tinha o que fazer, que eu fosse rezar, lavar roupa e tal, só que ele dialogava comigo. E os outros profissionais diziam: ele não fala com ninguém, como é que ele falou com você? Ele falou comigo xingando. Mas depois que ele xingou e falou tudo de desocupada, ele disse assim: mas tu vem quando? Então, assim, ele não precisava dizer que eu era maravilhosa, ele só perguntou: eu vinha quando? E ele falou que era uma pessoa que não falava. E, assim, a gente também tem que aprender, nessa prática de cuidado, que quando você vai interagir com o outro não é obrigado a sorrir para você. Porque você está bem, ou espera-se que o palhaço esteja bem. O outro não está. O hospital, se não for um lugar para você parir ou fazer uma plástica, não é um lugar bom que você queira estar. Sabe? É um lugar que você está doente, que você está precisando de ajuda, que você está com dor. Às vezes você tomou um medicamento e teve efeito colateral. Você tomou uma medicação e ainda não passou a dor. E como assim? Você tem que estar receptivo para o palhaço. Quem é o palhaço? Para ter todo esse poder. E às vezes a gente fica com raiva e diz: o paciente é chato, o paciente não interagiu comigo. Você tem que entender que essa prática de cuidado existe também. Você levar fora e você dizer: não dá para eu falar com você agora, eu venho em outro momento. Aí, contraindicado, você desistir, mas você tem que ter esse respeito pelo outro. Entender que você não tem essa bola toda de resolver as coisas, precisa ter esse tipo de humildade. Então, essa prática de cuidado, ela existe uma intenção, mas ela existe muito respeito ao outro e ao momento que o outro está passando, né? E eu acho que a gente já pode passar esse slide, por favor, vamos para o próximo. Então, eu já falei sobre essa visão crítica que a gente tem que ter, mas a gente tem que fazer muita leitura. Como é que eu faço pesquisa? Lendo. Lendo material com compromisso. Lendo material de qualidade. Olhe, nessa pandemia, eu me prestei a assistir algumas lives. Fiquei indignada com o que eu ouvi. Eu compro muito material de palhaço para saber o que as pessoas estão produzindo. E eu fico: caramba, ele escreveu isso. E tem muita coisa que não dialoga conosco. E a gente tem que conhecer para poder fazer um filtro. E tem coisas que elas são surreais. Outras que acontecem com o grupo, mas é fora da nossa realidade. E não dá para a gente adaptar. Então, eu gostaria que vocês colocassem aqui no chat. Vocês já leram algum artigo acadêmico sobre palhaçaria hospitalar? Vocês já escreveram algo sobre? Se sim, se não. Se puder colocar aqui no chat, só para eu ter uma ideia. Quando você fala assim, não, é porque você nunca leu um artigo científico ou é porque você nunca escreveu? Pedi para ir a resumir. Ok. Escrever não, ler muita coisa. Ok, nunca escreveu. E alguém assim já leu? Certo. Já leu, já escreveu. Cansou de ler. Ok, tudo bem. Pode passar o próximo slide, por favor. Vamos lá. Para quem nunca leu um artigo acadêmico, eu sugiro alguns bancos de dados. Aí a gente tem o Google, né? O Google, ele tem o Google Escola, que é um Google que ele é mais refinado, então ele tem mais artigos acadêmicos. Porque quando a gente coloca no Google, ele mostra um lixo. O que significa lixo? O lixo é no sentido de que ele bota matérias que não são fidedignas e
Até no próprio Google acadêmico, ele tem as revistas predatórias. O que são revistas predatórias? São aquelas que você paga para publicar. Então, às vezes, você vai para um congresso e você submete um trabalho em banner e faz lá o seu cadastro, e depois de um tempo o pessoal começa a lhe mandar e-mail dizendo que vai lançar uma revista, que o seu trabalho é maravilhoso e que ele gostaria que você mandasse um trabalho para aquela revista para ser publicado, e ele cobra um valor. As revistas de alto impacto, elas não costumam mandar e-mail para as pessoas escreverem. Então, assim, quando isso acontece, a gente chama de revista predatória. Eu oriento a vocês não submeterem para essas revistas, porque você está pagando para publicar, e essa revista não passou por um banco de dados, por uma equipe julgadora especialista que leu e deu parecer. Favorável, não favorável, favorável com ajustes. Então, esse Google, de um modo geral, ele não tem esse filtro. Quando a gente faz a busca pela IA, é interessante a gente ver se lá nas referências aquele link que a IA mandou, ele existe. Porque tem coisas que não existem ali. E a IA é assim, quanto mais você usa a IA sobre um determinado tema e com uma frequência, você vai treinando aquela IA. Quando você usa esporadicamente, a IA não está preparada para... E assim, você tem que perguntar muito bem. Se você fizer qualquer tipo de pergunta, ela vai lhe dar qualquer tipo de resposta. Não vai lhe dar uma resposta tão acadêmica. E a gente que escreve na academia, a gente precisa usar os softwares para ver se aquilo ali é IA ou é cópia, né? Porque às vezes, se for cópia, isso é crime e não tem nenhuma validação. Então, nós temos sites que são confiáveis. Por exemplo, o Cielo. O Cielo, ele tem literatura da América Latina e do Caribe. Então, se você procurar no Cielo, e você vai encontrar material de qualidade. No PubMed, o PubMed é uma plataforma de banco de dados internacional voltado para a área de saúde. Em 2016, o grupo de Israel, Dream Doctors, ganhou o prêmio Nobel de palhaços. Né? Então, assim, tem lá o artigo deles, que gerou. Quais são palavras-chave que a gente pode estar pesquisando no Cielo, no PubMed? Aí eu trouxe aqui palavras em inglês, né? Que a gente pesquisa a palavra em inglês, and, e a outra palavra em inglês também. Então, você pode cruzar aqui, que é o que eu mais uso, né? Em inglês, que são promotores de saúde, Healthcare Cloud, Cloud Care, Artists in Health, Cloud of Health Promotion. Então, essas são as 4 palavras que eu mais uso em inglês, mas você também pode pesquisar no português com o termo palhaço de hospital. Então, nós somos palhaços de hospital. Você pode ser palhaço de hospital e palhaço de circo, palhaço de hospital e palhaço de rua, palhaço de hospital e palhaço de animador de evento, mas quando se trata de promover saúde, a gente costuma falar palhaço de hospital. Ok? Então, a gente pesquisa sobre o termo no Brasil, né? Palhaço de hospital, palhaçaria, palhaços promotores da saúde, artes e saúde. Então, a gente pode procurar por esses nomes, por essas palavras, que são as que a gente chama de palavras-chave, seja em inglês, seja em português. Por que eu trouxe inglês? Porque inglês é a segunda língua, né? Assim, é a língua mais falada, né? Se for dizer assim, mais falada, a gente tem mais pessoas que falam outras línguas, mas em termos de academia, né, a gente usa muito. Em inglês, eu tenho feito algumas publicações e recebi puxão de orelha nesse congresso internacional, porque não estou publicando em inglês, porque assim, a gente, para poder ocupar esses espaços acadêmicos a nível internacional, tem que publicar em inglês. Mas para publicar em inglês, você tem que pagar a pessoa para fazer a tradução, né? Então, uma coisa de cada vez, vamos avançando. Se a gente já estiver pesquisando, estudando, já está fazendo uma grande contribuição. Outra coisa, o meu grupo tem o hábito de pesquisar, mas não significa que ele faz mais ou menos do que o seu grupo. Talvez o seu grupo não tenha esse perfil de pesquisa, e está tudo bem. O importante é ele fazer o trabalho com responsabilidade, ter entendimento das coisas que acontecem em torno dele e estar lendo para se atualizar
do que se estão pesquisando sobre a arte de palhaço. O próximo, por favor. Tá. Então, como é que a gente pode produzir conhecimento no seu grupo? Você pode selecionar artigos de pessoas que já pesquisam sobre isso, em dados confiáveis, fazer um momento de reunião lá no seu grupo, para que as pessoas façam essa leitura coletiva e depois discutam sobre aqueles artigos. E você pode adotar algumas coisas que foram adotadas por outros grupos, ou pode dar alguns insights de coisas para você fazer no seu. É importante você discutir com os pares. Se não for com o seu grupo, convida outros grupos que você tem mais afinidade. O palestrante antes de mim disse que ia abrir um grupo, né, para discutir sobre palhaço. Então, é importante você estar nesses cenários, porque você vai construindo essa rede. Mas procure rede que dialoga com você. Então, tem grupos que você vai perceber que publicou livro, mas não tem nada a ver com o seu trabalho. Então, às vezes, não é muito interessante você se juntar, porque você está perdendo o seu tempo. Então, busque os grupos que são semelhantes com você para se afinar, para ir aprendendo e trocando essas experiências. E tenha o hábito de estar sempre fazendo leituras. Tem alguns artigos que são pagos. Os artigos que eu produzo, eu sou professora da universidade pública, então eles são sempre de livre acesso. Eu sou a favor do livre acesso. Mas eu já busquei alguns artigos que eles eram pagos. Então, uma estratégia, eu mando um e-mail para aquele escritor, dizendo que eu tenho interesse na pesquisa dele, que eu gostaria de conhecer, e até hoje, todos que eu peço, eu não tenho problema deles em mandarem. E assim, me colocando no lugar de quem escreve, eu tenho uma satisfação quando alguém quer ler o que eu pesquisei. Então, assim, eu acho que o importante é a gente saber um pouco do que está sendo discutido, e quanto mais você sabe, você vai perceber que você consegue ter um diálogo. Eu não vou dizer de igual para igual com a gestão, mas você começa a falar coisas que abrilham os olhos da gestão. Sabe? Você começa a usar termos que são da saúde, mas termos que sejam bem empregados, né? Eu vi que o Edu, em algum momento, aí falou sobre infecção cruzada. Então, infecção cruzada é quando você leva água de fora para dentro do hospital, ou quando você traz água do hospital para dentro da sua casa. Então, essas normas de biossegurança da NR32, é muito interessante que você tenha um domínio para quando você chegar no hospital e for conversar com ele, que precisa manter a atividade, você mostre que você tem um entendimento do que você faz. Então, a partir daí, as pessoas começam a ter respeito e ver que não é só uma palhaçada por ter palhaçada. Comente que você leu, que tem artigo produzido em lugar X, Y, Z, mas, assim, use uma linguagem que seja semelhante à linguagem daquele gestor, para você ganhar, digamos assim, essa credibilidade, essa confiança. Próximo. Oi, pode passar o próximo? Eu acho que a pessoa não viu, não ouviu. Eu acho que travou para você, Maria. Ele já passou, já voltou uma vez. Oi, Maria. Eu acho Eita, que... foi. Travou Qual para é o mim. que você quer? Eu quero o próximo, depois de produzir conhecimento em... É o micro em escrita, certo? Deve ser. Eu não estou vendo aqui na minha tela, tá? Ele Então, já eu está acho aí. que já está aí. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir que vocês escrevam aqui no chat, em 2 linhas, algo que aconteceu no hospital. Enquanto vocês escrevem, eu vou sair e entrar de novo. Pode ser? Ok. Bora lá, gente. Enquanto a gente espera ela retornar aqui. Já deu para ver aí que o conteúdo é denso, né? Maria Rosa realmente traz aí uma outra perspectiva muito importante. Algo que eu defendo muito, né? Falar a mesma língua, Voltei. nosso público.
Deu boa? Tô vendo aqui o slide vermelho. Agora o meu chat tá rodando. Tá bom. Não sei o que colocaram aqui no chat. Se alguém quiser falar alguma coisa que escreveu no chat. Não deu tempo, a gente está colocando agora. Pode tocar. Ah, desculpa. Ah, você não entendeu, Cláudio? Eu pedi para você escrever em 2 linhas, se possível, né? Algo que chamou a sua atenção no hospital. Uma cena que você teve no hospital. De qual teor? Qualquer teor. Vou ler o que a Ariane colocou. Fui visitar um paciente e ela teve que amparar o acompanhante que estava pior do que o próprio paciente. Isso é uma microescrita. Ela escreveu um fato. O óbito de uma criança foi algo que me marcou muito. É um fato. É um exemplo de uma microescrita. 2 linhas de um fato que aconteceu. No curso, falaram algo que me impactou. Você pode ser a última lembrança de alguém. E impacta mesmo. Mais alguém quer colocar algo que teve de vivência? Certa vez, estava visitando um paciente de longa permanência e o mesmo disse que gostava de pescar. Numa visita posterior, eu trouxe para ele uma pescaria de brinquedo e foi positivo para ele o resgate. Ok. É bem tenso. Pode passar a próxima, por favor, Edu. Pronto. Então, isso que vocês colocaram, fui surpreendido com o depoimento de enfermeira que esteve presente no quarto, do quanto as conversas e o clima entre os pacientes mudaram após a nossa ação. A Associação Nariz Solidário teve situação da diretoria, me chamou para uma reunião porque queria desabafar e não ter segurança. Isso também acontece. Então, muito obrigado pelas pessoas que puderam contribuir aqui. Isso são exemplos de microescrita. Então, como é que você pode iniciar uma escrita? Com um diário. Então, o que é um diário? Você terminou o plantão e você escreve o que aconteceu no plantão. E essa escrita, ela pode começar com 2 linhas, você fecha o seu diário, e se em outro momento você quiser retomar aquela escrita, você faz isso. Desculpa. No Sorriso de Plantão, que é o projeto que eu coordeno, eu chamo de resenha do riso. No decorrer do plantão, quando termina, o palhaço, a equipe que estava naquele dia, eles escrevem como foi o plantão. Então, o que é que eles têm que escrever? Atendi, sei lá, visitei 10 pacientes, o paciente da enfermaria 3 estava sem acompanhante, chorou muito, não quis o palhaço. Ele conta de uma forma resumida como aconteceu o plantão. O palhaço que vem no outro sábado, na outra semana, ele lê o que tinha na resenha do riso. E, às vezes, tem algumas situações que ele pode dar continuidade na dinâmica, porque tem pacientes que são fixos, eles passam muito tempo internados. Então, a partir desses relatos da resenha do riso, o meu grupo ele atua em 6 hospitais públicos da cidade de Maceió. Então, eu capto, geralmente, no final do ano, todos esses livros, né, que são 6 livros, cada hospital tem o seu, e eu faço leituras. Então, com base nessas leituras, às vezes eles dizem assim, o plantão poderia ter sido melhor se tivesse tal material, aí eu entendo por que eles querem aqueles materiais, aí eu compro mais material. Algumas coisas ele sente fragilidade porque está vindo uma demanda muito grande de paciente com déficit auditivo, e eles precisam de alguma noção de Libras. Então, eu entendo um pouco do que acontece com o meu grupo, e eu selecionei algumas dessas histórias, chamei os integrantes que escreveram para aprofundar aquelas histórias, e nasceu o livro Resenha do Riso. O livro Resenha do Riso, ele tem o e-book nas nossas redes sociais, e ele também tem na plataforma da Amazon, o Kindle. Então, surgiu de um diário de campo. Foi a primeira forma de escrita.
E esse diário de campo, ele tem, até hoje, já faz um tempo, que é o meu grupo vive cobrando a Resenha do Riso 2, que eu faça a leitura e selecione outras escritas. Como a gente é da academia, essas escritas, elas precisaram ser aprofundadas com uma fundamentação teórica dos artigos. Então, é um tipo de sugestão para você iniciar as escritas, é o diário de campo. A outra são as narrativas. O que são narrativas? Você descrever com mais propriedade o que aconteceu. Então, ela aí, às vezes, começa com diário de campo e evolui para uma narrativa. Então, você vai descobrir habilidades dentro do seu grupo que você nem imaginava. Então, nessas narrativas, alguém falou aí sobre o suicídio, né? Eu neste momento, esses 24 anos de projeto, a gente não tem lidado com essas questões de suicídio, né? Assim, como é que eu posso dizer? Dentro do plantão, após o plantão, a gente, assim, tem situações que aconteceram suicídio. Tá mudo aqui para mim. Olha lá. Acho que ela caiu. Segura o áudio aí, Aí. galera. Espera só um pouquinho. Gente, eu caí, mas passo bem, tá? E aí, vocês estão me ouvindo? Estão me vendo? Agora sim. Bora Desculpe, lá. não sei até onde eu falei, é porque aqui em Maceió nunca chove, hoje está chovendo e a internet tá ruim. Desculpa aí, tá? Eu não sei onde eu parei. Alguém me situa? Não sei, quer dizer, eu fiquei falando, né? Mas não sei até onde você Você tá Eu me falando, perdi aqui. Onde é que estava? você estava falando sobre a questão de como nascer a narrativas e que, a partir do momento que você pode nascer com um diário de campo, e aí depois você passou para a questão do suicídio, onde você falou que em 24 anos de projeto nunca tinha presenciado uma situação de suicídio. Isso. Isso bem. Ainda bem quando vocês conseguiram ouvir alguma coisa. Eu não presenciei, a gente não lidou assim diretamente com suicídio, mas a gente lida com uma certa frequência com o óbito. Porque eu atendo um hospital que ele é de oncopediatria exclusivo, e a gente tem muitos casos de crianças que vão a óbito no decorrer do tratamento e casos também de recidiva. E isso é uma angústia muito grande da nossa equipe. E uma das coisas dessa narrativa eu tentei trabalhar com a equipe para expressar esse sentimento. Então, assim, narre como foi para você. Então, dessas narrativas, que não é só para falar sobre morte, né? Eu tenho, digamos assim, um eixo do livro que fala sobre morte, surgiu o livro Universo Literário da Palhaçaria Hospitalar. Esse livro, ele tem os eixos que é de poesias, crônicas e contos, tá? Então, surgiu de narrativas, e essas narrativas foi das expressões do sentimento dos alunos, e sentimentos que eles não conseguiriam expressar academicamente com essa linguagem, mas eles conseguem expressar através da arte. Então, eles expressaram que, às vezes, você pode encontrar dentro da sua equipe pessoas que têm essa habilidade. E ele conseguir transformar essa dor, ou até um momento de felicidade, uma narrativa, o nome do livro, eu vou passar todos os links, tá? É o Universo Literário da Palhaçaria Hospitalar. Ele foi lançado ano passado, na Bienal, a Bienal do Livro. Então, isso é uma sugestão também de você estar escrevendo. Outro livro é sobre a escuta qualificada e a observação. Como é que ela surge? São alguns relatos, eles são diferentes das narrativas, tá?
isso acontece muito com pacientes crônicos que a gente atende com uma certa frequência. Então, você comenta um pouco sobre, não é para entrar em detalhes da doença, tá? Porque o palhaço, ele não cuida da doença, ele busca um algo saudável dentro do paciente. Quem cuida especificamente do órgão doente é o profissional de saúde. Isso não nos compete. O que é que nos compete? Promover saúde através, vou botar uma linguagem assim, entre aspas, entretenimento, como um direito à cultura, à arte, lazer. A gente entra nessa perspectiva. Então, eu reuni algumas escutas quando o projeto fez 21 anos. Aí o título do projeto é Sorriso de Plantão, 21 anos de histórias. Todos os livros, vocês vão encontrar essas caricaturas aqui, que são os integrantes. Então, os integrantes que escreveram, eles têm as suas caricaturas. Geralmente, todos que, quando passam no processo seletivo, eles têm as suas caricaturas, né? Aí eles usam as suas caricaturas. O Sorriso de Plantão completou 24 anos sexta-feira. E o documentário Sorriso de Plantão, 21 anos de história, não é o livro, é só que tem o mesmo tema, mas que é outra questão. Não estou acompanhando o chat, depois vocês me completam. Então, aqui são como é que eu posso dizer? Sugestões de escritas, ok? Próximo, Edu. Próximo. Então, o que é que eu tenho da minha produção acadêmica? Eu acho que você pode passar o próximo e eu falo mais detalhes. Eu tenho artigos publicados, né? Eu separei os artigos dos últimos 5 anos, porque para a gente que está na academia tem que produzir o tempo todo, porque a cada 5 anos o nosso artigo é antigo. Então, assim, eu trouxe de 2025 a 2026, o que eu produzi de 2020, ele tem validade, mas, assim, eu tenho que estar sempre atualizado. Então, no QR Code aqui, à minha esquerda, tem os artigos que eu produzi dos últimos 5 anos, que você pode baixar o Drive, ele está de livre acesso, e fazer leitura. Reforço, o que eu escrevi tem a ver com a minha experiência de palhaço. Você pode concordar, discordar, pode discutir com a sua equipe, e tá tudo bem, cada um tem a sua realidade. O outro aqui, que está à minha direita, ele tem os livros que estão na Amazon. Eu acho que o que eu coloquei foi esse aqui, Por Trás do Nariz Vermelho. Aqui são os palhaços, né? Como eu comentei, os palhaços que contribuíram nesse livro. E ele fala sobre como funciona o trabalho do meu grupo. Então, assim, tem fundamentação teórica, sim, mas ele funciona, e ele fala como funciona o meu grupo. Então, você pode escrever como funciona o seu grupo. Quem é que vai saber dizer como funciona o seu grupo? Você. Maria Rosa, vem escrever comigo. Olha, eu posso ler o que você escreveu e dar a minha opinião, mas eu nunca vou saber escrever sobre o seu grupo, porque eu não vivencio o seu grupo, eu só vivencio o meu. Aí você pode me perguntar, o que é que eu devo escrever? Eu não sei. O que é que lhe incomoda? O que é que eu pesquiso? O que me incomoda. O que faz sentido para mim pesquisar. Como eu estou dentro de um cenário de faculdade, eu não pesquiso só palhaço. Eu sou professora de pediatria. Então, assim, eu pesquiso muito na linha materno-infantil. Fico satisfeita quando um aluno vem para mim que quer pesquisar palhaço. Mas eu não tenho ainda esse poder de dizer só vou orientar quem for pesquisar palhaço. Não dá. Eu preciso cumprir as minhas obrigações docentes e eu pesquiso outra área. Então, assim, o que é que você vai pesquisar? O que lhe incomoda. Porque se algo não lhe incomoda, por que você vai pesquisar? Ah, mas eu quero mostrar que o meu grupo funciona. Por que você quer mostrar que o seu grupo funciona? Porque você quer ter uma validação para mostrar para os seus patrocinadores, para mostrar para os seus pares. Então, eu não sei, assim, isso não é um incômodo, mas é algo que você precisa fazer para o seu grupo. Então, talvez o seu grupo hoje não precise ir a campo pesquisar. Ele precise ser contada a história. Quando que eu vou contar essa história? Quando você quiser. Eu só tenho 1 ano e eu acho que estou preparada para contar a história. Conte.
Eu vou contar quando o meu grupo fizer 21. Aí é um problema seu. Quanto tempo você vai escrever, sobre o que você vai escrever, não sei. Então, assim, se alguém vem para mim e diz, Maria Rosa, você acha que eu devo pesquisar o quê? Eu só sei do meu grupo, o que é que o meu grupo precisa pesquisar. Né? Eu não sei dos outros grupos. E, assim, antes de você pesquisar, busque ler. Porque, às vezes, você quer inventar a roda. E, às vezes, o que você quer pesquisar, já existe resposta. Já existe uma metodologia. Você só vai repetir a metodologia para saber se o que funciona no outro grupo pode funcionar no seu. Mas leia. Leia antes de escrever. Leia porque, por mais que você se inspire no outro, você vai plagiar, né? Você vai colocar como funciona o seu grupo. E, assim, é antiético a gente plagiar o outro. É elegante a gente escrever e referenciar. Quando você escreve e referencia outros grupos, significa que você é uma pessoa que está por dentro do que está acontecendo. Então, você pode dizer assim, corroborando com X, Y, Z, W, e escrever que você pensa, que concorda com o outro. Você pode usar IA, mas assim, use a IA para melhorar o seu texto, para usar uma linguagem mais acessível. Mas se permita sentar a bunda na cadeira e escrever. Porque o que vai destacar é a individualidade do seu grupo. A gente está cansado de plágio. A gente está cansado de material que não fala nada com nada. Você pode ler o meu material e também achar isso. Né? Não significa que eu tenho todas as respostas, não. Eu tenho a realidade do meu grupo e o que eu consigo pesquisar hoje. Amigo, vamos para o próximo. Pronto. Aí, acho que eu já falei sobre isso, né? Sobre o que é que eu pesquiso. Eu pesquiso, a minha referência é o projeto que eu faço parte, que é o Sorriso de Plantão. Então, tudo que eu pesquiso tem a ver com a demanda do meu grupo, especificamente com a demanda que os meus integrantes trazem. Então, assim, hoje, o que é que eu tenho em mente para pesquisar? Eu tenho duas teses de mestrado como co-orientadora e tenho 6 trabalhos de conclusão de curso. Todos os temas foram os alunos, todos os temas os alunos trouxeram. Eu não sugeri os temas. Eu posso até dizer, olha, esse tema aqui já foi muito batido, né? Vamos ver outro, leia mais. Mas, assim, eu não tenho algo pronto para falar para eles pesquisarem, ok? Eu vou liberar já, Edu, que você está com sono. Próximo. Nada, tá muito quente aqui. Eu já fui no velório hoje, já fiz um monte de coisa, Oh, tô meu cuidando Deus. de lixo. Hoje eu fiz muita coisa. Meus sentimentos. Não é Vamos sono, para o não, próximo. Para mim correria. passou, não sei. Ah, passou agora. Pode o próximo, por favor. Acho que eu já falei sobre isso, que a escrita fortalece o grupo, que a gente precisa. Eu acho que é o próximo mesmo. Aqui? O outro, pode ser o outro já. Sim. Eu gostaria de ver com vocês, de acordo com o que a gente discutiu, com esses modelos de escrita, com essas sugestões de busca de conhecimento em bancos de dados fidedignos, que a gente pudesse assumir algum tipo de compromisso. Não sei que compromisso vocês vão assumir aqui sobre estudar com seu grupo, sobre tentar escrever alguma coisa, mas eu sugiro algum tipo de compromisso. Se vocês se sentirem à vontade e quiser pontuar algum compromisso no chat, embora eu esteja sem acesso ao chat, mas está tudo bem. Se sentir à vontade e quiser firmar algum compromisso aí no chat. Coloquem aí que eu trago aqui. Mas já falando, meu compromisso aqui assumo em chegar no encontro de número 30. Será que eu chego lá? Amém. Alguém vai Amém. assumir essa responsabilidade junto. Eu acho que é uma grande responsabilidade você se manter até o número 30, no sentido de estar sempre se atualizando com essas discussões. Isso fortalece não apenas o Nariz Solidário, mas todos os grupos de líderes que estão caminhando e precisa desse empurrão para seguir, Edu. Vamos para o próximo slide. Ó, tem A contribuições gente aqui já no está chat. a gente já está concluindo aqui para eu abrir para perguntas.
Ok. Próximo, então, né? Sim, para a gente concluir a minha fala. Pronto, o meu próximo compromisso é o meu próximo livro, Bastidores de uma Palhaça de Hospital. Esse livro, ele não vai ser escrito com os alunos, vai ser escrito só por mim. Como é que eu posso dizer assim? Em que eu vou relatar as vivências que eu tive e as pesquisas por onde eu passei, e dessa vez vai sair também em inglês para que possa circular por outros cenários. Esse livro já era para eu ter escrito, mas eu fui fazendo outras coisas a nível de trabalho e engavetei, e eu espero que eu consiga honrar esse compromisso de 2026. E essas foram algumas palavras que eu consegui expressar. Fico à disposição se vocês quiserem fazer algum comentário, crítica construtiva. Obrigada, gente. A gente tem aquele compromisso também, né, Maria, que eu tinha iniciado de fazer um livro de gestão, nossa, mas é trabalho, né? Porque também, né, cai nessa coisa, a gente vai lidando com outras situações e Verdade. também se debruçar. Mas tem material aqui desses 6 encontros, mais de vivência de anos aí também de trabalho para construir muita coisa, né? Falta realmente sentar e conseguir organizar tudo isso. Mas queria te agradecer pela generosidade, pela parceria, acho que foi enriquecedor, acho que terminar esse ciclo, né, desse encontro com a sua fala é muito relevante, muito importante, né, a gente começou com uma fala inspiradora e terminou também com, para além da inspiração, colocar isso na prática, né, de uma forma que realmente a gente consiga comprovar aquilo que a gente faz e registrar de forma generosa, acadêmica, então, muito obrigado. Passo aqui minha fala também para mais alguém se quiser abrir aí e falar, Poli também se estiver por aí. E só reforçando, assim, que a gente não precisa necessariamente estar vinculado à academia para escrever, né? Alguém aqui colocou sobre as crônicas. Então, assim, poesia. Tem um livro que já está pronto, eu consegui um apoio da Lei Aldir Blanc, e ele vai sair esse ano, que é O Sorriso Virou Cordel. É só literatura de cordel. Então, assim, foram os alunos que escreveram, e a minha função, eu não tenho essa habilidade de fazer cordel. A minha função foi organizar e colocar o trabalho deles lá em forma de livro. Então, assim, eu não tenho uma fundamentação teórica, mas eu não preciso disso para dizer que o que eu faço tem comprovação de que promove saúde. E, assim, você empodera o grupo, você empodera a equipe no sentido de dizer assim, olha, está materializado aquilo que você fez, você divulga para as pessoas aquilo que está sendo feito e você deixa essa contribuição como inspiração para outros grupos. Então, assim, a gente merece fazer esses tipos de registros. Aí agora ficou em silêncio. Eu não sei se eu ainda estou ouvindo vocês, eu não estou ouvindo, não sei. Aproveitando que a gente está falando de livro, eu vou compartilhar com vocês também sobre um livro que a gente lançou aqui no Nariz Solidário, e mandei, né, inclusive para Maria, né, queria ouvir até a sua Tenho ele opinião impresso. sobre, tem... Não, acho que eu te mandei ele impresso, né? Sim, eu tenho impresso e também tenho o e-book, porque eu peguei o QR Code e baixei. Que é esse livro aqui. Deixa eu abrir aqui para ver se está compartilhando. Não está compartilhando, né? Não, peraí. Vou parar tudo aqui, parar de compartilhar. Que é o livro que chama-se Encontros, Risos e Outras Molduras, que a gente traz um pouquinho disso que a Maria Rosa também traz, né? De criar registro, né, do que a gente vive nesses ambientes. Eu vou passar para vocês um link também. A gente tem o impresso, né? Só que como ele é feito exclusivamente para entregar no ambiente hospitalar, então a gente tem somente ele a nível nacional, ele no e-book, né? Então a gente também traz ele num formato de audiolivro também, né? Para quem quiser ouvir. Então fica aí também a nossa contribuição, né? Enquanto material também aí que a gente possa compartilhar, ler e colocar junto aí nas nossas pesquisas. Beleza? E é isso, gente.
Maria, muito obrigado a todos vocês. Coloquem aí no chat o que vocês acharam desse encontro, vou colocar lá no grupo também. Lembrando que aquele grupo permanece, não saiam desse grupo, é o grupo aí de liderança, que ele continua ainda trabalhando. E lá a gente tem muitas trocas sobre gestão, né? Então, geralmente, quando a gente precisa de alguma dúvida, alguém pede apoio de algum, né, estado, alguma cidade, é um grupo que é focado só nisso, tá? Aí, eu quero falar sobre eventos, quero compartilhar alguma coisa. Tem lá nas informações desse grupo um outro link que é Palhaçaria Eventos. Aí você pode entrar nesse grupo, esse grupo é só para enviar coisas sobre eventos, sobre coisas aleatórias relacionadas à palhaçaria. Coisas sobre gestão de forma mais focada, é nesse grupo que a gente está, das lideranças, e quando tiver alguma coisa ali que sai um pouco fora do prumo, há uma mediação, né? Então, por isso que realmente esse grupo ele funciona, tem tanta gente ali, né? Algumas discussões às vezes acontecem relacionadas à palhaçaria, mas peço que a gente sempre tenha uma generosidade com o trabalho do outro. Eu acho que esse encontro tem como objetivo principal, para além da capacitação, mas é tornar importante a singularidade de cada grupo, respeitando, né, a régua, né, de conhecimento de cada um. Então, e isso eu venho aprendendo ao longo do tempo também, como contribuinte desse movimento, que eu posso chamar de movimento, não posso chamar de rede, porque eu acho que rede ela tem nós que se articulam e se retroalimentam o tempo inteiro, e aqui a gente não consegue fazer isso o tempo inteiro, a gente faz de forma sazonal, então para mim não é uma rede, é um movimento. O movimento é como a maré, tem hora que está com uma onda alta, tem hora que está mais marolinha mesmo, mas o mar continua existindo, né? Então, para mim, é isso que o movimento representa. Poli, queria tua fala também, se você estiver por aí. Se mais Estou alguém por quiser, aqui. vamos lá. Eu queria, vou ser bem breve, mas eu queria agradecer do você, o Nariz Solidário, né? Porque vocês seguem aí com essa construção coletiva, cuidando ali do grupo de liderança, promovendo esse encontro, então é uma honra fazer parte. Também quero agradecer aos participantes aí que deram um pouquinho do fim de semana para a gente estar aqui. E lembrar, né, não sei quem está aqui, mas desde lá do começo, lembrar que esse é o sexto encontro, então, cada vez mais eu percebo ele mais robusto, se aprofundando em alguns temas, eu acho isso muito valioso para a gente. E agora eu tô, não sei vocês, mas eu tô com um sentimento assim, vamos lá, será que dá? Mas vamos. Depois de tudo que a gente ouviu, assim, sabe? E agora, o que a gente vai fazer? Que é esse lugar de analisar tudo que a gente ouviu, discutir dentro do nosso contexto e colocar em prática o que a gente acha que vai fazer sentido para a nossa realidade. Acho que é isso. Obrigada, gente. Só gratidão por estar aqui com vocês, viu? Obrigado também, Poli, toda a sua equipe, e todos os grupos também que me recebem aqui de alguma forma, já me receberam ou de forma online, já me receberam presencialmente. Obrigado também aqui para os nossos intérpretes, né, que nos acompanharam aí durante todo esse período. Dizer também que a acessibilidade para nós é algo de premissa, não é algo só que está previsto em projeto, a gente sempre tentou colocar alguma coisa nesse sentido, seja de forma voluntária, seja de forma remunerada, né, quando a gente tem recurso. A gente pecou um pouquinho na audiodescrição, né, esquecemos, ainda é algo que a gente acaba esquecendo, pelo monte de coisa que a gente tem aqui para fazer, mas realmente acho que a gente cumpriu o objetivo. Obrigado a todos vocês. Acho que agora é o momento aí de família. Materiais a gente vai disponibilizar aí nos próximos 15 dias, tem todo um trabalho de pós-produção, então sigam aí, né, as equipes que estão por aqui. Nesse material que a gente envia, vai para além dos links, vai um drive com o conteúdo que a gente compartilha, vai o Instagram de todos os grupos que se inscreveram, né? Então a gente manda aí para vocês. E é isso, gente. Um bom final de semana, restinho aí, que vocês possam voltar para os vossos grupos de forma generosa. Acho que generosidade é a palavra que eu quero usar hoje.
que é conhecimento a gente adquire, mas também não adianta a gente querer sair atropelando tudo e querer achar que a gente vai chegar, vai aplicar tudo de uma vez só, que a gente não vai dar conta, né? A gente falou sobre os cuidados aqui disso, né? Então, se a gente conseguir pegar um pouquinho e ir aplicando, a gente tem aqui registros disso, né? Que esse encontro já gerou, junto com a Poli, junto comigo, junto com a Trupe do Riso, e junto com outros grupos que passaram por aqui, que tiveram, inclusive, pessoas aqui que ficaram em contato com o palestrante, que era patrocinador. Esse palestrante foi lá e fez um aporte num projeto lá de mais de 200 mil, nesse outro projeto de uma outra cidade, né? Então, a gente já teve muito fruto aqui desses encontros, então não subestimem, a gente nunca sabe onde é que pode dar, tá bom? Beleza? Muito obrigado a todos vocês e tchau.